Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao 18. Os irmãos acharam? Diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Glória a Deus. Pai, aqui está a Tua palavra diante de nós. É ela que desejamos ouvir, Senhor. Desejamos receber a instrução que vem de Ti para o nosso caminhar, para as nossas vidas, para a nossa edificação. Queremos, ó Deus, receber a Tua palavra, não doutrinas humanas, nem filosofias, nem nada que venha da mente dos homens, mas queremos ouvir apenas a Tua voz, a doce voz do adorado Espírito Santo, que tem toda a liberdade para falar aqui entre nós. Entrego a minha vida em Tuas mãos, Senhor, para que eu sirva um instrumento nas Tuas mãos, para que o Teu povo receba essa Tua boa palavra, que o Senhor derrube toda a barreira, qualquer impedimento, ó Senhor, que tentem levantar para que o Teu povo não receba, mas que haja edificação. Derrama do céu o poder do Espírito Santo. E, Senhor, fala conosco, edifica a nossa vida. Nós oramos e desde já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmão. Paulo descreve aqui nesse trecho uma batalha espiritual. Você leu aqui comigo, no capítulo 6 de Efésios, Paulo fala a respeito do lar cristão, do nosso proceder, de como devemos lidar com pais e filhos e até os nossos senhores, como deve ser a nossa conduta cristã. E a partir do versículo 10 ele começa a falar que nós devemos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder e nos revestir de uma armadura. Ele então começa a descrever uma armadura, dando a exata noção de que todos nós, cristãos, fazemos parte de uma guerra espiritual. Você leu aqui comigo que ele diz que nós devemos nos revestir, tomar toda a armadura de Deus, para que nós possamos resistir no dia mau e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis, que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra principados e potestades, dominadores, forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então a nossa luta não é contra uma pessoa, mas sim uma guerra espiritual da qual todos nós fazemos parte, todos nós somos soldados. Então você, quando lê esse trecho, certamente começa a imaginar toda essa parafernália, não é? O que um soldado deve vestir para ir à guerra. Um soldado deve ter ferramentas adequadas. E se vem na sua cabeça mais ou menos assim como um soldado romano se vestia naquela época. Um capacete para resistir aos ataques de espada, né, e pancadas na cabeça, uma couraça que o protegia das espadas que tentavam furá-lo, um escudo também se defendendo contra flechas e espadas e lanças, um cinto para toda essa roupa e também sapatos adequados para a batalha. Então você não imagina um soldado romano indo para uma luta sem uma ferramenta adequada, sem uma couraça
ele estaria vulnerável, como a gente também não imagina um soldado indo para a guerra num país aí no Oriente Médio, ou a nossa polícia militar quando vai entrar num confronto, sem um colete, sem uma arma adequada. Então nós começamos a imaginar o uso dessas armas. Paulo descreve tudo isso para nós, que nós devemos possuir todas elas e ainda nos revestir, fortalecidos no Senhor e da força do seu poder. Não adianta ir para a guerra somente com as armas, se não for com a força e o poder de Deus. Então você é fortalecido por Deus, revestido por Deus e deve fazer uso dessas armas que Ele te deu. Mas Paulo também fala que o uso dessas armas exige uma outra atividade. Muitos de nós, quando lemos todos esses instrumentos de guerra, nós não prestamos atenção ao último versículo que lemos, porque ele diz: com toda oração e súplica, orando às terças-feiras, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então Paulo diz, você tem que ter tudo isso, vestir, embraçar o escudo, o capacete da salvação, mas não para por aí. Ele diz que você deve, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito e vigiando com perseverança e súplica por todos os santos. Então Paulo faz um destaque aqui no final para essa atividade fundamental, a oração. E quando nós lemos a oração como ele diz, ele fala uma oração no Espírito. E esse detalhe que Paulo coloca merece algumas reflexões para nós. Porque orar no Espírito, as pessoas não entendem muito bem o que é isso. Algumas podem confundir o orar no Espírito com falar em línguas. Se você perguntar a qualquer cristão o que é orar no Espírito, ele vai dizer, ora, é falar em línguas. Outros vão dizer até, como eu já ouvi algumas vezes, orar sem abrir a boca. Não, quando eu estou orando no Espírito, eu não falo nada, fico só na mente orando, estou no Espírito. Não é? As pessoas não sabem o que é orar no Espírito, mas Paulo é taxativo em orar no Espírito. Então, por que Paulo daria tanta ênfase a isso? Porque não só Paulo disse isso, mas Judas, o meu irmão de Jesus, também ressaltou a esse respeito. Abra lá na carta de Judas, no capítulo, Judas só tem um capítulo, do versículo 19 ao 21. Lá no final da sua Bíblia. Judas, do versículo 19 ao 21, ele diz assim: são estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Judas se refere aos falsos mestres, né? E ele exorta que a igreja batalhe pela sua fé, batalhe diligentemente pela sua fé, mas ele começa a falar desses falsos profetas, desses falsos mestres, e diz que eles não têm o Espírito, mas nós, os amados, devemos nos edificar orando no Espírito Santo. Então aí a gente começa a pensar, vendo em tantas passagens bíblicas, recomendando orar no Espírito, o que é orar no Espírito? E aí eu te pergunto, a gente só ora no Espírito? O que nós fazemos no Espírito? Porque tudo na nossa vida nós devíamos fazer no Espírito. Nós, às vezes, flagramos pessoas quando vão orar. Eu acredito até que não é por mal, mas a pessoa, quando começa a orar, diz assim: Senhor, estou agora em Tua presença. E acho engraçado isso, porque antes de orar não estava na presença de Deus.
Então, só quando você vai orar é que você entra na presença. Então, quando nós vamos orar, oramos no Espírito, mas e antes? Eu não estou no Espírito? Que às vezes, quando a gente também sai um pouco da graça, né? Às vezes a gente fala assim, ó, saí da graça, ou saí do Espírito, ou abandonei. Nossa, eu me exaltei e saí do Espírito. Não estou mais espiritual. O que é estar no Espírito? Paulo fala a respeito disso, e bem lembrou o pastor Maurício no domingo de manhã, quando citou 1 Coríntios, capítulo 6, 17, que diz assim, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Orar no Espírito é receber uma infusão de vida. Estar no Espírito é um privilégio daqueles que se uniram ao Senhor e estavam com o espírito morto, espiritualmente mortos, afastados de Deus, mas ao se converterem, houve uma conexão. O seu espírito se uniu ao Espírito de Deus e ele reviveu. Então não foi uma transfusão. Eu não posso passar para você o Espírito Santo. Somente Deus pode fazer isso na sua vida. Então ele faz uma infusão, é como se ele colocasse uma agulha no seu corpo e injetasse vida. E você então passa a ter um espírito vivo, ligado com Deus. Então só ora no Espírito quem tem o Espírito. E não somente ora no Espírito, mas trabalha no Espírito, dorme no Espírito, come no Espírito, estuda no Espírito, tudo faz no Espírito. Então nós, às vezes, não damos atenção a esse estar no Espírito, nos encher do Espírito Santo, e nos preocupamos muito com a oração. Porque nós ouvimos, você vai ouvir isso aqui, que nós não sabemos orar como convém. E sabemos que o Espírito Santo nos assiste. E aí nós sabemos que não oramos como convém, o Espírito Santo nos assiste, então achamos que ele é uma ajuda para nós, que ele faz sozinho algo por nós, e que nós não necessariamente devemos estar nele. Não, não é bem assim, não é isso que Paulo diz. Ele não está dizendo no Espírito em orar em línguas. Você pode orar em línguas, mas somente no Espírito. Mas o que Paulo diz é que é necessário que você tenha o Espírito Santo e faça a oração no Espírito. E se nós precisamos e devemos ter o Espírito, e isso é um privilégio nosso, o Espírito Santo habita em nós. Lá em Romanos, capítulo 8, versículo 9, Paulo diz assim, Romanos, capítulo 8, versículo 9, Paulo diz, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então não há como orar no Espírito se você não for de Deus. Se você não estiver de fato no Espírito e não na carne. Paulo é enfático nisso. Então nós devemos acreditar e entender que estar no Espírito é uma condição 24 horas por dia, não somente no momento da oração. Não é algo que você faça uma vez por dia, uma vez por semana, mas é uma condição inerente à sua condição de cristão. Estar no Espírito, que ele habita dentro de você, porque a oração na carne não é ouvida por Deus. Paulo diz aqui, se não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Então é uma condição inicial para que você possa orar, para que você possa fazer uso daqueles instrumentos, para que você possa combater e ir para a guerra, porque essa guerra vem até você. Ainda que você não queira, você será atacado. Não tem como você se esconder atrás do batalhão ou do pelotão e ficar sem fazer nada. Não, você passa a ser um alvo. Então você deve fazer uso dessas armas, mas
prestar atenção ao Espírito Santo. Nós, muitas vezes, isso é um erro teológico que muitos creem, acham que o Espírito Santo ele está numa posição inferior. Muitos oram a Deus, a Cristo, mas não citam o Espírito Santo, não se lembram. Pensam assim, é Pai, Filho, Espírito Santo, então ele, como tem menos importância, eu não vou contar muito com ele, vou direto a Deus, faço as minhas orações a Deus, não vou dar muita atenção ao Espírito Santo. Mas não é isso que Paulo fala, porque quem não está no Espírito, é impossível fazer uma oração que Deus se agrade, porque quem não está no Espírito, quem não pertence, está contra Deus. A inimizade, ainda aí em Romanos 8, do versículo 3 ao 8, Paulo diz assim: porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então só há duas posições possíveis para nós: ou estarmos na carne, ou estarmos no Espírito. Elas são opostas entre si, uma milita contra a outra, e você está aí no meio dessa guerra. Há uma guerra pela sua alma. E se você se render ao Espírito, permitir que você seja cheio dele e que você ande nele, o Espírito prevalece. E você tem um pendor para o Espírito, para a vida e para a paz. Mas se você pender para a carne, você pende para a inimizade com Deus. E aí você não consegue agradar a Deus. E se há inimizade com Deus, não há oração a ser ouvida. Não há como, em oração, você tomar posse das armas e ir para a guerra. Então, muitas vezes, oramos, mas esquecemos da oração no Espírito. Nos esquecemos da importância do Espírito Santo. Quando andamos no Espírito Santo, nós não satisfazemos as vontades da carne. Nós priorizamos as coisas espirituais. Quando nós pendemos para o Espírito, nós o fortalecemos para a batalha. E isso nos dá possibilidade para guerrear. É assim que você consegue força para seguir adiante, para não desistir, para superar as dificuldades. Veja o que Paulo diz lá aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 16 e 17. Gálatas 5, 16 e 17. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então nós devemos andar no Espírito, e jamais satisfazermos a concupiscência da carne. Então, é um estado de vida permanente para o cristão. Às vezes você pode achar que isso não tem importância, mas pare para pensar na seguinte condição: eu na igreja estou no Espírito, na oração eu estou no Espírito, mas quando saio daqui, quando estou no trabalho, quando estou na rua, meu irmão, aí ninguém me segura. Isso não é estar no Espírito. Se você anda no Espírito, você jamais satisfaz a concupiscência da carne. Então é importante que você priorize as coisas espirituais, para que você possa fortalecer o seu espírito. Um soldado tem que priorizar o seu treinamento, o seu preparo, para poder ir para a guerra. É impossível a gente imaginar alguém ir para um confronto sem um mínimo de treinamento e conhecimento de como usar a ferramenta.
Então o soldado, ele cheira a guerra, ele come guerra, ele dorme pensando no confronto, ele está sempre priorizando a estratégia do general, ele está sempre priorizando o seu preparo para ir para o campo de batalha. Nós, às vezes, nos esquecemos disso. E para isso nós devemos crucificar dia a dia a nossa carne. Como foi dito aqui também no domingo, porque nós precisamos buscar os frutos desse Espírito. Ainda aí em Gálatas, no capítulo 5, do versículo 22 ao 25, diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, se você deseja orar no Espírito, viva no Espírito, ande no Espírito, trabalhe no Espírito, estude no Espírito, em casa, sentado à mesa, no Espírito, vai ligar a televisão no Espírito, vai se divertir no Espírito. Tudo leve Deus contigo. Tudo deixe que Ele participe contigo. Ou você acha que Deus não participa de todos os momentos da sua vida? Meu irmão, vou te dar uma notícia. Quando você estiver na cama, fazendo sexo, Deus está presente. Quando você está em qualquer outro lugar, Deus está presente. Faça tudo no Espírito. Não pense que Deus se afasta de você um só minuto. Porque se você, ora faz uma coisa e ora faz outra, você é como Paulo diz, um menino agitado pelo vento. Uma hora vai para um lado, outra hora vai para o outro. Não tem como agradar a dois senhores. Não tem como andar no Espírito em um determinado momento e não tem como andar na carne em outro momento. Jesus disse isso lá em Lucas 16, versículo 13. Não está aí no PPT. Lucas 16, 13. Jesus diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Você não pode andar no Espírito e andar na carne. A sua vida tem que ser 100%, 24 horas por dia no Espírito, para que você possa ter essa assistência. Então, agora falando da assistência, que Paulo diz também aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 26 e 27, Paulo diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. O Espírito Santo te assiste, sim. Sem ele, não podemos orar. Sem o Espírito Santo, Paulo diz, nós não sabemos orar como convém, porque nós não sabemos o que pedir. Nós não temos a mente do Espírito. Nós não sabemos qual é a vontade de Deus. Mas o Espírito Santo nos assiste. Você leu aqui comigo. Semelhantemente nos assiste. Esse verbo no grego significa cooperação conjunta. Meu irmão, ele te assiste, mas ele não vai te assistir se você não fizer. Ele trabalha junto contigo. Ele não faz por você. Tem gente que tem a mania, ora por mim, mas não ora, é incapaz de orar. Você tem que ser encorajado e ser disciplinado a orar. Faça a sua oração e o Espírito Santo conjuntamente te assiste. É dar assistência, não é fazer por você. Hoje há uma classe de cristãos mal acostumados de que Deus tem que fazer tudo por mim. Ele tem que guerrear as minhas guerras, ele tem que me dar a bênção, ele tem que orar por mim, ele tem que me ajudar, ele me assistir, e eu não tenho que fazer nada.
Deus não trabalha como o PT. Deus não tem esse assistencialismo, porque isso acaba te corroendo e te fazendo mal. Deus quer que você faça a sua parte. Esse mesmo verbo está lá na passagem muito conhecida de Lucas, capítulo 10, versículo 40. Lucas 10, 40 diz assim: Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Marta não disse para Jesus assim: Senhor, fala para ela vir fazer o serviço, porque eu quero estar aí. Não, Marta diz que venha ajudar-me. É o mesmo verbo, cooperação conjunta. Jesus está nos ensinando de que nós devemos fazer no Espírito, junto com Ele. E essa cooperação só acontece se você estiver no Espírito. Não acontece se você estiver ora servindo a um Senhor e ora servindo a outro. Só há intercessão do Espírito Santo nesses termos. E talvez isso esteja fazendo falta para muitos de nós. Talvez por causa disso nós não tenhamos a assistência do Espírito Santo. Porque ele pode chegar assim: ora, mas você é um esquizofrênico espiritual? Você é um bipolar? Você não sabe a quem servir? Ora, você me pede para que eu te assista. Aí você faz a oração no Espírito. E quando você sai daqui, você é o cão? Então, você decide a quem você vai servir para que eu possa te assistir. Porque se é comigo, você tem que andar no Espírito. Aí eu te assisto. Se você não está no Espírito, como nós lemos aqui, então deixa o diabo te servir. O Espírito Santo é claro. Oração no Espírito, para usar as ferramentas, só estando no Espírito. Então, que você entenda a importância de estar no Espírito. Que você perceba que não dá para fazer uma oração na carne, porque Deus não ouve. A oração que o fariseu fez no templo, fez na carne e Deus não ouviu. Mas a do publicano, que ele fez no Espírito, Deus ouviu. Às vezes nós não entendemos a passagem quando Jesus disse que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E às vezes a gente fica pensando: o que é esse em espírito? É ficar calado? É adorar a Deus em línguas? Porque as pessoas adoram em línguas, né? Porque eu sou visto, eu começo a falar em línguas e as pessoas acabam me vendo e achando que eu sou espiritual, que eu estou no Espírito. Mas adorar em espírito e em verdade é o que nós vimos aqui. É um estado 24 horas por dia. É buscar os frutos do Espírito Santo. É buscar as coisas celestiais. É viver no Espírito. Não pendendo para a carne, mas pendendo para o Espírito. Deixando que essa infusão te encha cada dia mais. Que você seja cada dia mais capacitado para usar as ferramentas, as armas para a batalha. Porque Deus te deu as armas, mas é você quem tem que usar. É você quem tem que tomar posse dela, como nós lemos no início. Seja fortalecido no poder de Deus, porque sem a força de Deus, sem a oração, as armas não fazem efeito. Você vai ser um alvo fácil. Não adianta botar um armamento mais caro do mundo numa pessoa, na mão de um soldado que não sabe usar. Ele vai ser um alvo fácil. Então, a intercessão do Espírito se dá conjuntamente com a nossa ação, com a sua oração, orando no Espírito, um estado de vida contínuo, e aí sim a oração será eficaz, porque aí haverá assistência. Aí o Espírito Santo, sim, ele fará com gemidos inexprimíveis, e ele que conhece a vontade do Pai, aí sim ele vai interceder por você. Aí sim você terá a resposta. Tiago 5,16 diz que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo, mas o justo ele vive no Espírito.
Então que você medite sobre essa palavra, que você, quando fizer a sua oração, quando você estiver na sua batalha e perceber que você precisa usar as suas armas, que você se lembre do seu estado espiritual, que você se lembre de estar no Espírito, se manter no Espírito, buscar o Espírito Santo, ser cheio dele e se capacitar cada dia mais. Amém?